Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu quero deixar para vocês uma breve palavra de reflexão. Antes, porém, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva e que você deixe também o seu like e ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos que aqui nós postarmos para você. Vamos ao vídeo e vamos meditar em Romanos, capítulo 1, no versículo 16. Boa reflexão. Bom, cá estamos nós de volta e vamos falar do texto de Romanos, capítulo 1, no versículo 26. Vamos falar sobre o Evangelho. E o tema que eu escolhi para falar aqui nesse breve vídeo é: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Vamos ver o que diz o versículo na palavra de Deus para mim e para você. Versículo 16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E refletindo nesse texto, eu começo a pensar que existem algumas pessoas que parecem ter vergonha de se apresentarem como uma pessoa evangélica. E na verdade, o Evangelho, para nós, é motivo de honra. Motivo de muita honra. E por que motivo de honra? Nós não devemos nos envergonhar dele. E eu queria trazer aqui algumas referências bíblicas para explicar por que eu não devo me envergonhar desse Evangelho. Por que não devo me envergonhar desse Evangelho? Primeiro ponto deste vídeo que eu quero deixar para você é que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E neste vídeo nós vamos nos ater apenas nesse tópico. É o poder de Deus. Porque este tópico, ele se desdobra em mais 3 ou 4 subitens, né, que a gente pode usar para a nossa meditação. Eu queria dizer primeiro que o Evangelho é o poder de Deus. Poder para salvar. Sim, poder para salvar. No próprio versículo de número 16 que a gente acabou de ler, e ele diz isso, né? Porque não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Então o próprio versículo, o texto escolhido para a nossa reflexão, ele já começa nos dando essa referência, porque o Evangelho é o poder de Deus. Depois nós temos também, na mesma carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 13, diz assim: olha, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Então o que nós entendemos aqui? Que o poder de Deus para salvar. E porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar, eu não devo me envergonhar do Evangelho. Um outro motivo, uma outra razão, porque nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, que é o poder de Deus. Porque ele também é o poder de Deus para nos sustentar. Para nos sustentar. Em Mateus capítulo de número 4, no versículo 4, Jesus respondeu então a Satanás quando o estava afrontando. E ele disse para Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus. E aí nós entendemos o quê? Que o homem também deve se alimentar, deve se sustentar da palavra. Então nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus
para salvar, o Evangelho é o poder de Deus para sustentar, e agora nós vamos ver que também o Evangelho é o poder de Deus para satisfazer, para nos dar satisfação. Em Jeremias, capítulo 15, versículo de número 16, nós encontramos o seguinte texto, que diz assim: acharam-se as tuas palavras, e eu as comi, e as tuas palavras eram para mim gozo e alegria no meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Quer dizer, uma palavra que traz satisfação, gozo, alegria. Então, a palavra, o Evangelho, ele é o poder de Deus para nos salvar, para nos sustentar, para nos satisfazer, e também é o poder de Deus para nos santificar. Em João, capítulo 17, nos versículos 16 e 17, encontraremos o seguinte texto: e eles não são deste mundo, assim como eu também não sou, assim disse Jesus, né? E no 17 ele diz, olha, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nesta oração sacerdotal de Jesus, Jesus está intercedendo por nós, e nessa intercessão, o que nós vemos ali? A garantia de que verdadeiramente a palavra, o Evangelho, é o poder de Deus também para nos trazer a santidade. Concluindo, para encerrarmos aqui rapidamente a nossa reflexão, você não deve se sentir envergonhado do Evangelho. Antes, porém, você deve se sentir muito honrado por ter sido alcançado por esse poder. Esse poder que é o poder de Deus para te salvar, para te sustentar, para te satisfazer e para te santificar. Este é o Evangelho do qual você não deve se envergonhar, pelo contrário, deve se sentir honrado por ele. Que Deus te abençoe, Deus que abençoe a todos vocês. Aqui fico eu sou Roberto Rosa, e o nosso canal é o Conte Comigo.